Fala, investidor, beleza? É o seguinte, cara, você investe em Klabin, você tem a Klabin na sua carteira e empresa de papel e celulose, uma das maiores aqui do nosso país, mais antiga, empresa com mais de 100 anos. Você conhece ela, você tem ela na sua carteira? Se você tem, você tá no vídeo certo, porque hoje vamos fazer uma análise dos resultados da Klabin. Esse é o segundo vídeo de análise, lembrando que o primeiro eu fiz foi da Vale. Eu fiz aqui um aporte em Vale. Mês passado só comprei Vale. Como vocês podem ver aqui nos vídeos, fiz aqui um grande aporte em Vale e aproveitei esse vídeo e trouxe todas as novidades sobre o resultado da Vale, um resultado super positivo. Mas hoje vamos falar aqui sobre o resultado da Klabin. Se for um resultado positivo, se eu gostei, se eu acho que está em linha com aquilo que espera da Klabin. E eu já vou adiantar para vocês aqui que sim, a Klabin teve um ótimo resultado, trouxe aí um resultado acima das expectativas que eu tinha aí planilhado já, trouxe um resultado, pagou um dividendo maior do que aquele esperado também, pelo menos por mim, maior do que eu já tinha feito aí a projeção. Então, toda vez que isso ocorre, é resultado aí bem positivo. Mas vamos aqui dar uma destrinchada sobre o resultado da Klabin. Aqui abriu o release da empresa, né, que fica no site de RI. Aqui ele já traz algumas informações, como o EBITDA, que atingiu aí 2,5 bilhões de EBITDA e foi um aumento aí de 53% em relação ao segundo tri de 2023. Teve várias coisas que trouxe aqui esse EBITDA maior, como o aumento do preço do papel, que aumentou e além do volume, então vendeu mais e aumentou um pouco o preço. No último resultado da Klabin, eu já tinha falado isso, que a Klabin estava vendendo mais papel, vendendo mais celulose, aumentando a produção. O que estava empacando eram os preços, mas a empresa estava vendendo, então era uma grande oportunidade. E esse trimestre, além dela vender mais, ela conseguiu vender por preços melhores. Teve o custo caixa aqui que diminuiu bastante, e então isso é muito bom, porque diminui o custo e aumenta o lucro, né? E isso é muito bom para a empresa. A Klabin também trouxe aqui uma informação bem relevante, né? Que no dia 22 de abril de 2024, a Klabin iniciou as operações da sua nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba. Então, a Klabin está cada vez mais diversificando seu portfólio, está cada vez mais ficando menos dependente da celulose. Isso é muito bom, porque a celulose tem passado aí tempos difíceis e a margem da empresa aumentou bastante. A empresa também trouxe aqui, ó, que ela já pagou 1,3 milhões nos últimos aí 12 meses, dando um yield no preço hoje da Klabin de 5,1%. Mas para quem tem aí, conseguiu comprar bons momentos, lá comprou a 3,60 há tempos atrás, 3,99, até esses dias atrás ela estava aí R$ 4, tem um yield aí mais de 6%. E para uma empresa que investe como a Klabin investe, que adquire terras como a Klabin adquire, você ganhar aí 6% de dividend yield, mais todo esse investimento da empresa, no longo prazo você tem aí, vai ter um excelente dividendo. Então vamos lá, vamos começar aqui com essa análise. O volume de vendas aqui, como eu falei para vocês, aumentou e 8% no tri a tri e 16% no ano a ano. Então isso é muito positivo. A receita líquida aumentou 12%, né, no tri a tri e 15% no ano a ano. E agora que a gente tem que ficar de olho é aqui, ó, EBITDA ajustado. Por quê? Como eu já expliquei em outros vídeos, o lucro líquido, ele é cheio de coisas que podem corromper esse lucro. Como que isso funciona, Gabriel? É o seguinte, o lucro líquido, para você chegar no lucro líquido, você vai tirar imposto de renda, contribuição social, depreciação, amortização. Tudo isso são coisas que não fazem parte da operação da empresa. Por exemplo, a depreciação das máquinas não é um valor que você tira do caixa, não sai do caixa da empresa. É mais um valor contábil. Amortização, mesma coisa. Então, tudo isso não faz parte da operação da empresa. E como isso não faz parte da operação da empresa, isso polui. E aí você olha o lucro líquido, mas muitas empresas têm um lucro alto, mas não, esse lucro não é verdadeiro, porque pode ter acontecido coisas não recorrentes, que não fazem parte da operação. E às vezes ela pode ter prejuízo também pelo mesmo motivo, por coisas não recorrentes. Por isso que é bom você olhar o EBITDA. O EBITDA, sim, o EBITDA é o lucro da operação da empresa. É o lucro antes disso tudo.
O EBITDA do segundo TRI foi de 2,5 bilhões de reais, contra o primeiro trimestre de 1,6 bi, ou seja, teve uma alta aqui de 24% em comparado ao trimestre passado, né? E comparado ao segundo TRI do ano passado, ou seja, no ano, a alta é de 53%. Então, podemos ver que o EBITDA da Klabin subiu bastante. E foi por conta de tudo isso que a gente falou. As volume de vendas aumentou, o preço aumentou e o custo da empresa diminuiu. Então, isso fazendo com que a operação da Klabin fique mais lucrativa. E com isso, o EBITDA teve um aumento de 53% no ano a ano, que é o melhor para a gente olhar. Lembrando também que a Klabin ela paga dividendos em cima do EBITDA e não paga dividendos em cima do seu lucro líquido. Então, muitas vezes, ela paga mais dividendos do que ela teve de lucro. Inclusive, foi o que aconteceu esse trimestre. Já que estamos falando aqui de dividendos, já vamos aqui para o anúncio de dividendos. A Klabin anunciou aí um valor de distribuição de 410 milhões de reais, que é bem maior que o lucro dela, mas ela está bem segura de fazer isso, porque ela tem lucro operacional para isso. Então, para que tenha as ações Klabin 3, Klabin 4, vai receber aí 0,067, ou seja, 6 centavos, quase 7 centavos. Só que é um dividendo bem maior do que eu projetei, já vou mostrar para vocês. E para quem tem as units, né, vai receber aí 33 centavos. A data com, que é a data, o dia que você tem que ter as ações para ter direito a esse pagamento, é dia 5/8. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 3/8. Então, você ainda tem direito a receber esse dividendo. Dia 5 dá na segunda-feira. Então, se até segunda-feira você comprar a Klabin, você vai ter direito a receber esse dividendo. E o dia do pagamento também é muito rápido, vai pagar dentro do próprio mês, dia 15 de agosto. E como é um dividendo, não vai ter desconto de imposto de renda. Então, descendo mais aqui, ó, vamos para a linha do lucro. O lucro, o Klabin teve um lucro aí de 315 milhões, foi 31% abaixo do trimestre passado e 68% abaixo do ano passado. Então, muita gente, quem olha só o lucro vai falar, nossa, mas que resultado ruim. A empresa caiu o lucro. Inclusive, eu vi vários jornais trazendo a matéria com realmente esse título. Klabin tem lucra 315 milhões, 68% menor que o trimestre do último trimestre, menor que no último ano. E quem olha essas matérias, quem não entra aqui no release e vê o resultado, comete grandes erros, porque o EBITDA veio acima, a empresa teve um excelente EBITDA. Só que o lucro foi pulverizado, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na demonstração de resultado aí da Klabin, que é um outro documento que ela divulga, vamos olhar aqui bem destrinchado, galera, o lucro da empresa. Essa coluna aqui, ela vai do dia 1/4 ao dia 30/6. Ou seja, o segundo trimestre. Essa daqui vai do dia 1 de janeiro até dia 30/6. Ou seja, esse aqui é os primeiros 6 meses e aqui é só o segundo trimestre. E aqui ele está comparando com o ano passado. Por quê? Porque essas comparações é melhor serem feitas comparado ano a ano. E aí está aqui do 1/4 a 30/6 e mesma coisa aqui, os 6 primeiros meses do trimestre. Então, mas vamos olhar aqui primeiro o Teatri, que teve essa queda forte no lucro. O ajuste de conversão para moeda estrangeira aqui foi positivo no segundo TRI de 2024. Por quê? Porque o dólar subiu bastante. A Klabin é uma exportadora, então para ela foi bastante positivo. Diferente do ano passado, que ela teve um prejuízo de 6,6 milhões e 170 mil. Ela teve porque o dólar deve ter tido uma desvalorização nesse período. Só que aqui, ó, variação de valor justo do instrumento de hedge, o que é isso? É a dívida da Klabin. E a Klabin, a dívida dela está praticamente toda em dólar também. É bom, porque a Klabin, como a Klabin exporta muito, ela recebe em dólar. Então, para ela, até que não faz tanta diferença, mas toda vez que o dólar sobe, ela tem esse prejudicial no seu resultado. Aqui, então, ela teve um prejuízo de 2,8 aí nessa variação do dólar na sua dívida. Enquanto que no mesmo trimestre do ano passado ela teve um lucro.
de 1.305.000. Então, só aqui nessas duas primeiras linhas, você já vê que se a gente fosse pegar só essas duas primeiras linhas, lógico que o resultado da Klabin ia ser mais fraco. Por conta disso, aí ainda vem as outras questões aqui. A Klabin teve mais um prejuízo aqui por conta de uma realização de reserva. Teve um resultado aqui negativo também de outra realização para resultado líquido, 16 milhões contra 1 milhão no outro trimestre. E com isso fez com que o resultado da Klabin fosse bem menor, sendo de 289 milhões contra 640 milhões. E teve essa queda aí de 50%, 60%. Então, o que fica de lição para a gente aqui? Não olhar somente o lucro líquido, olhar o EBITDA. É pelo EBITDA que a empresa paga seus dividendos e é pelo EBITDA que a empresa que você vê de fato o lucro operacional da empresa. Se ela tivesse aí um resultado negativo de 50% no seu EBITDA, aí sim você poderia ficar preocupado, porque a operação da Klabin não estava dando lucro. E antes de a gente ir lá para o nosso planilha, eu quero mostrar o ROIC da empresa. Porque o ROIC, como a empresa é uma empresa que tem muitas dívidas, a gente não fica viável você olhar o ROIC, porque o ROIC fica distorcido. O ROIC da Klabin deve ser 50%, porque o patrimônio líquido da empresa é muito pequeno por conta dos investimentos. Mas já o ROIC, essa conta é feita em cima do capital investido. Então, quanto que a empresa tem de porcentagem em cima do seu capital investido? E o ROIC teve aqui uma pequena queda, mas ainda é um ROIC aqui que segue firme de 10,30%. Ou seja, a empresa aí tem lucro nas suas operações. A gente vem aqui para a minha planilha de preço-teto e para a Klabin, lembrando que eu tenho a Klabin 4. Se você tem a Klabin 11, é só você pegar este valor aqui do preço-teto e multiplicar por 5. Porque a Klabin 11 é uma junção das ações de KLBN 3 e KLBN 4. Então são 5 ações. O meu EBITDA antes era de total no ano, eu esperava um EBITDA de 6,5 bilhões. Como a Klabin chegou a um EBITDA de 2,05 bi, se ela mantém essa pegada aí, ela pode terminar um ano com um EBITDA aí de 8 bilhões. Se eu colocar aqui a projeção para EBITDA de 8 bilhões, pode ver que o meu preço-teto fica em 4,32, que é um preço-teto aí bem considerável. Como o resultado da empresa foi extremamente positivo, eu até pensei em manter esse preço-teto. Só que eu acredito que eu vou ser um pouco conservador e vou deixar aqui um preço-teto de 7,5 bi de EBITDA aí para o ano, que dá um preço-teto aí de R$ 4,05, esperando 6% de dividend yield. A minha aí que caiu bastante nessa última sexta-feira, na verdade o Ibovespa caiu e todas as empresas do Ibovespa caiu praticamente. A Klabin teve uma queda de 1,35, está um pouco longe aí do meu preço-teto, né? Como vocês viram. Mas me fala aí, vocês acham que a Klabin é uma excelente oportunidade? Vocês estão comprando? Eu tenho uma posição em Klabin. Klabin, para quem não sabe, é uma empresa que eu gosto muito. Foi a primeira empresa que eu comprei na minha carteira. Hoje eu tenho aqui 550 ações de Klabin a um custo médio de R$ 3,96. Comprava muito, Klabin a 3,60. Subiu para 3,80, eu continuei comprando. Comprei o quanto eu podia. Comprei o quanto eu podia até os R$ 4, né? Na época meu capital para investir era um pouco menor que hoje. Então eu não consegui aí juntar um número bom de ações, mas assim ainda estou aqui em 550 ações, para mim até um número alto. E estou torcendo aí para ter novas oportunidades na empresa, né? Se tiver, eu vou fazer aporte. Mas e você, tem Klabin? Você gostou desse resultado? Deixa aí nos comentários.